A providência da restauração na família de Noé. Então, como nós vimos, acabamos de ver sobre a família de Adão, a aplicação dos princípios da restauração na família de Adão, logo após a queda, terminou em fracasso. Então, agora a gente vai estar estudando sobre a aplicação dos princípios da restauração na família de Noé. Então, depois que Caim matou Abel, como nós vimos na conferência anterior, ocorreu a falha na providência da família de Adão. Então Deus não pôde estabelecer vitoriosamente o fundamento de fé e substância, o fundamento para o Messias, para poder enviar o Messias naquela época, porque houve a falha quando Caim matou Abel. Mas como a vontade de Deus ela é imutável, e como nós vimos na predestinação, a predestinação da vontade de Deus é absoluta, então, dentre os descendentes de Sete, que é o terceiro filho, Deus escolheu a família de Noé para poder substituir a família de Adão. Então Deus começou o seu trabalho depois com a família de Noé, justamente para poder estabelecer o fundamento para poder receber o Messias. Gênesis 6,13 está escrito: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. O texto mostra que a época de Noé era o tempo dos últimos dias. Então, após o julgamento pelo dilúvio de 40 dias, Deus pretendia enviar o Messias no fundamento estabelecido pela família de Noé. Então, a família de Noé ela estava na posição de restaurar a família de Adão, fazer aquilo que não foi possível fazer na época da família de Adão, que foi estabelecer o fundamento para o Messias. Então, resumidamente, o que deveria acontecer na família de Noé? Primeiramente, o estabelecimento do fundamento de fé, depois o fundamento de substância. Para fazer o fundamento de fé, deve ter uma figura central, que é aquela pessoa chamada por Deus, deve ter uma oferta, um objeto condicional e um período de tempo. E para o fundamento de substância, deve ter uma figura central, que é aquela pessoa que teve vitória no fundamento de fé, e deve ocorrer uma condição de indenização para eliminar a natureza decaída. O fundamento de substância na família de Adão deveria ter sido feito entre Caim e Abel, como nós vimos anteriormente. Depois de estabelecer o fundamento de fé e substância, deve estabelecer o fundamento para receber o Messias, e neste fundamento, receber o Messias. O Messias vai resolver a questão da linhagem de sangue e também a soberania, e vai conduzir o ser humano até o aperfeiçoamento, estabelecendo as três grandes bênçãos, o reino do céu na terra e cumprindo assim a finalidade da criação. Então isso é o que Deus planejou realizar na época de Noé. Então nós vamos ver o que aconteceu, cada um desses pontos, até que ponto foi realizado, se houve alguma falha e como aconteceu isso. Então, primeiramente vamos começar com o fundamento de fé. Para estabelecer o fundamento de fé, é preciso uma figura central, um objeto condicional e um período de tempo. A figura central que foi chamado para realizar o fundamento de fé na época da família de Noé foi o próprio Noé. Então Noé deveria realizar o que não foi realizado por Adão. Então, deste ponto de vista, Noé ele foi chamado 10 gerações ou 1.600 anos depois de Adão para fazer aquilo que não foi possível realizar na época de Adão, na família de Adão. Então, para Adão, Deus deu as três bênçãos, como está em Gênesis 1:28, frutificai, multiplicai e dominai. Para Noé, Deus também disse em Gênesis 9:7, frutificai e multiplicai-vos. Então, desse ponto de vista, Noé, ele veio na posição de segundo antepassado humano, ele veio para ser o segundo antepassado humano. Deus queria realizar uma nova história, um novo céu e uma nova terra a partir do trabalho com a família de Noé. Então Noé ele veio 10 gerações, 1.600 anos depois de Adão, como nós já vimos, porque houve falha na família de Adão, quando Satanás influenciou e Caim matou Abel. Então, dentre os descendentes de Adão, o terceiro filho, Sete, Deus chamou a família de Noé. Noé também tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, para poder restaurar aquela posição da família de Adão. Quando Noé veio, a terra estava cheia de violência e Noé trabalhou na arca durante 120 anos em obediência ao mandamento de Deus, apesar de todo o escárnio, toda a zombaria
que ele estava recebendo. Então, baseado nesta condição de fé absoluta de Noé, Deus podia realizar o julgamento pelo dilúvio de 40 dias. Então, sob esse aspecto, Noé ele foi o primeiro pai da fé, porque trabalhar na montanha durante 120 anos, aguentando todo tipo de acusação e zombaria do povo, Noé deveria ter uma fé muito grande, uma fé imutável para poder realizar isso. Então, Noé ele foi colocado na posição de primeiro pai da fé. Nós sabemos que depois Abraão foi considerado pai da fé, mas originalmente Noé foi colocado nessa posição. Então, as razões por que Noé podia fazer a oferta simbólica diretamente, por que Noé poderia fazer a oferta da arca diretamente, uma vez que Adão não pôde fazer isso. Noé, ele estava na base do coração de Abel ter sido fiel e leal a Deus. Noé ele era descendente de Sete, que foi chamado no lugar de Abel, depois da sua morte. Noé era um homem justo aos olhos de Deus, como diz na Bíblia. Então Noé ele veio como segundo antepassado humano, com a condição de restaurar por indenização todo o universo. Então Noé deveria oferecer os objetos condicionais que simbolizavam todo o universo. Então a arca que Noé estabeleceu, ela estava simbolizando todo o universo, como se Deus estivesse recriando simbolicamente todo o céu, toda a terra, todo o universo. Então vamos ver o que significava a oferta de Noé, que foi a arca. Então a arca simbolizava o novo céu e a nova terra, foi construída durante 120 anos, então o período de tempo foi 120 anos. Como a arca simbolizava o novo céu e a nova terra, então a arca ela tinha 3 andares, simbolizava o universo que foi criado através dos 3 estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento. No andar de cima ficava Noé, que simbolizava Deus. No andar do meio ficava a família de Noé, que estava simbolizando toda a humanidade, que estava sendo recriada simbolicamente. E no andar de baixo ficavam os animais, que estavam simbolizando todas as coisas, toda a criação de Deus. E os membros da família de Noé, eles estavam na posição de restaurar por indenização todos os membros da família de Adão. Essa era a posição de Noé na época da construção da arca. A arca simbolizava a construção de um novo céu e de uma nova terra. Deus estava reiniciando, estava recomeçando o universo a partir do trabalho com a família de Noé. 1.600 anos depois que aconteceu a queda do homem. Então, como aconteceu as coisas na época da família de Noé? Primeiro, Noé levou 120 anos construindo a arca, e depois Deus declarou que iria acontecer o dilúvio. Então, 7 dias depois, realmente aconteceu o dilúvio durante 40 dias e 40 noites. Depois que terminaram as águas, a chuva parou, a arca ficou durante 150 dias flutuando até parar no topo do Monte Ararat. Então, esse período de tempo estava acontecendo a providência de Deus de reiniciar todo o seu trabalho providencial através da família de Noé. Então, por que aconteceu o julgamento de 40 dias? Qual foi a finalidade do julgamento divino por 40 dias de chuva, 40 dias do dilúvio? De acordo com o princípio da criação, o ser humano foi criado para servir apenas a um Senhor. E Deus não pode operar a sua providência, Ele não pode trabalhar quando o ser humano estava sob domínio de Satanás, devido à sua concupiscência. O ser humano estava misturando o bem e o mal. Tinha muito pecado no mundo de todas as espécies. Então Deus ele precisava fazer a separação do bem e do mal. Assim como aconteceu na família de Adão, quando ele deu 2 filhos, Caim e Abel, representando o lado do bem e o lado do mal. Esse dilúvio simbolizou a separação de Satanás. Então o julgamento pelo dilúvio foi para separar o bem e o mal. Somente ficou o bem, então Deus poderia ter um objeto para poder tratar. Foi para estabelecer um objeto que somente Deus poderia trabalhar através da família de Noé. Então esse é o significado, a finalidade de Deus ter feito o julgamento pelo dilúvio, separar o bem e o mal para poder continuar a sua providência, porque Deus não pode trabalhar quando está misturado o caráter do bem e o caráter do mal dentro do ser humano, dentro da sua providência. Então, separando o bem e o mal, Deus começou o seu trabalho. Então, qual foi o significado daqueles 40 dias de dilúvio? Todas as coisas centralizadas na arca, depois dos 40 dias de dilúvio, era a representação simbólica de todo o curso da história, depois que Deus completou a sua criação do céu e da terra. Então, aquele período de 40 dias do dilúvio estava simbolizando o período de caos no processo da criação,
que está escrito em Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso era o que significava aquele período do dilúvio, onde a terra estava cheia de água, assim como no início da criação. Então, outra coisa muito importante que aconteceu na época de Noé, nós vamos entender agora o que estava prefigurando algo muito importante para o futuro. Nós vimos que depois que a arca estava no topo do Monte Ararat, um corvo estava voando em volta da arca. Esse corvo simbolizava Satanás, que ele estava esperando uma oportunidade para poder invadir a família de Noé. Assim como Satanás, nós vimos, Lúcifer estava observando, esperando uma oportunidade para invadir a família de Adão, e depois, através de Caim, matar Abel. Aconteceu nesta invasão. Esse corvo estava simbolizando Satanás, que estava esperando uma oportunidade para invadir a família de Noé. Lembrando que com a arca Deus estava recomeçando a sua providência, restaurando tudo aquilo que tinha sido perdido. Então Satanás estava ali esperando. Depois, 7 dias depois, a Bíblia mostra que Noé ele soltou um primeiro pombinho. A Bíblia fala que ele soltou para poder ver se as águas já tinham baixado. Mas nós podemos entender que se fosse simplesmente para verificar se as águas tinham baixado, era mais fácil o próprio Noé observar da arca. Então tinha um significado, um simbolismo, por que ele soltou este pombinho. E esse primeiro pombinho, ele foi solto por Noé e ele voltou para a arca. Ele voltou para... Esse pombinho significava Adão, que não realizou o ideal da criação de Deus por causa da queda. Então o ideal da criação de Deus foi colocado em Adão, toda a esperança, toda a expectativa para poder realizar o ideal, só que esse ideal teve que voltar para o seio de Deus, para os braços de Deus, porque não foi possível estabelecer na terra. Então esse primeiro pombinho simbolizava Adão. 7 dias depois, a Bíblia fala que Noé soltou um segundo pombinho. Esse pombinho também ele voou, como as águas não tinham baixado, ele voltou para a arca. Esse segundo pombinho simboliza Jesus, que veio na posição de segundo Adão. Também significa que se o povo judeu não acreditasse em Jesus, não poderia realizar o ideal de Deus. Mas quando esse pombinho trouxe esse galinho de árvore, esse raminho de árvore, simbolizava que estava dando uma esperança para Noé, que simbolizava Deus, como nós vimos, de que da próxima vez poderia ser realizado. Então, através da salvação espiritual que foi dada na época de Jesus, foi essa esperança simbolizada por esse raminho de árvore que esse segundo pombinho trouxe para a arca. Então, através da salvação espiritual que Jesus deu, abriu uma esperança, uma expectativa em Deus, que futuramente poderia ser realizado, na próxima vez poderia ser realizado o ideal de Deus. Então, depois de 7 dias, a Bíblia mostra que Noé soltou um terceiro pombinho. E esse terceiro pombinho, ele foi, e como as águas já tinham baixado, ele não voltou mais para a arca. Então a Bíblia fala que Noé desceu à terra com os animais, com as suas famílias. Esse terceiro pombinho significa o Senhor do segundo advento, que na sua volta realizará completamente o ideal da criação na terra. Muitas vezes na Bíblia a água é simbolizada pelo o ser humano decaído, o mundo de pecado é simbolizado por águas, principalmente águas sujas. Então, quando fala que as águas tinham baixado e Noé pôde descer à terra, lembrando que Noé estava simbolizando Deus, a sua família simbolizava a humanidade e todos os animais simbolizavam a criação. Então, significa que Deus poderá descer à terra na época do segundo advento, quando o seu ideal for criado, for estabelecido aqui na terra. Então, aquele corvo que estava girando em redor da arca simbolizava Satanás, esperando uma oportunidade de invadir a família de Noé. O primeiro pombinho era o símbolo de Adão. O segundo pombinho era o símbolo de Jesus, que deu a salvação espiritual. E o terceiro pombinho era o símbolo do Senhor do segundo advento. Então, ele estava prefigurando o que poderia acontecer no futuro. Então, o fato do terceiro pombinho não ter voltado à arca, e Noé desceu à terra e começou a desfrutar de um novo céu e uma nova terra, significa que o terceiro Adão, ou seja, o Senhor do segundo advento, poderá completar o ideal da criação de Deus na terra. E a nova Jerusalém, como está escrito na Bíblia, descerá do céu e a morada de Deus estará entre os homens. Então, Apocalipse 21, 1 ao 4 está dizendo: Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém,
como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda lágrimas de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então, essa passagem do Apocalipse está dizendo o que irá acontecer na época do Senhor do segundo advento. Será estabelecido um novo céu e uma nova terra. E isso foi prefigurado já lá na época de Noé, quando foi enviado aquele terceiro pombinho que não voltou mais para a arca. Simbolizava a volta de Cristo, ou seja, o Senhor do segundo advento. Então, soltar o pombo 3 vezes significava que se o homem não cumprisse a sua porção de responsabilidade, a providência iria se prolongar. Como nós vimos, se prolongar até 3 vezes. Nós já vimos no princípio da criação que Deus permite que a providência prolongue até 3 vezes. Na terceira vez deve ser realizada. Por isso, o terceiro pombinho não voltou mais para a arca. Pela falta de fé de Adão, Jesus tinha que vir como segundo Adão. Também é o significado de ter soltado os pombinhos 3 vezes. Se o povo judeu faltasse fé, Jesus tomaria o caminho da cruz e teria que voltar como o terceiro Adão, como o Senhor do segundo advento. E o período de 7 dias, que os 3 pombinhos foram soltos no período de 7 dias com relação um para o outro. O período de 7 dias significava que a criação foi feita em 7 dias, então para recriar, como estava acontecendo simbolicamente na época de Noé, também precisava um período de tempo, precisava esse período de 7 dias relacionada à criação. Então, o fundamento de fé, através de Noé, ter construído a arca durante 120 anos, foi estabelecido. Através do julgamento pelo dilúvio, o fundamento de fé, ele foi realizado. O fundamento de fé, ele é uma oferta simbólica, como uma condição de indenização para poder restaurar todas as coisas e para também restaurar o homem, simbolicamente. Então, o fundamento de fé, ele foi realizado com sucesso na época de Noé. Como nós vimos naquela fórmula, para Deus trazer o homem de volta para o seu estado original, além de realizar o fundamento de fé, ele precisa realizar outro fundamento, que é o fundamento de substância. Somente depois de realizar o fundamento de fé, depois de realizar o fundamento de substância, é possível estabelecer o fundamento para o Messias. E estabelecendo o fundamento para o Messias, é possível o Messias vir. E depois do Messias vir, ele pode resolver a questão da linhagem de sangue, a questão da soberania e realizar o reino dos céus, cumprindo assim a finalidade da criação junto com o ser humano aqui na terra, levando o ser humano até a perfeição. Então, a primeira etapa, que é o fundamento de fé, já tinha sido realizado com todos aqueles significados que nós mostramos até agora. Então, depois deveria ser realizado o fundamento de substância. Para realizar o fundamento de substância, como nós já vimos, é preciso uma figura central e deve ser feita a condição de indenização para eliminar a natureza decaída, que significa fazer o curso inverso às naturezas decaídas. Então, assim como os filhos de Adão, Caim e Abel, é que deveriam realizar o fundamento de substância na família de Adão, eram os filhos de Noé, Cã e Sem, que estavam representando Abel e Caim. Então, eles que deveriam realizar também o fundamento de substância. Mas Cã, ele não tinha feito nada até então, era Noé que tinha estabelecido o fundamento de fé. Então, antes de colocar-se na posição de Abel para fazer o fundamento de substância, Cã deveria fazer uma condição. Deveria fazer uma condição para que ele pudesse receber, para que ele pudesse herdar de Noé o fundamento de fé que Noé tinha estabelecido. Então, antes de começar de fato o fundamento de substância, Deus ele fez uma providência, ele fez um trabalho de transição para que Noé pudesse transferir o seu fundamento de fé através de construir a arca para o seu filho, Cã. Então, como foi essa condição? Qual condição Cã deveria estabelecer? Cã deveria mostrar uma unidade inseparável com o coração e com o sentimento de Noé. Esta era a condição, deveria fazer uma condição de perfeita união de coração. Se ele fizesse essa condição de perfeita união de coração, o fundamento de fé de Noé poderia ser transferido para Cã. Então, Noé, ele tinha construído a arca durante 120 anos, mas Cã até então não tinha feito esse trabalho. Então, Cã deveria herdar o fundamento. Através da perfeita união de coração, poderia ser transferida para Cã aquele fundamento que Noé tinha feito, o fundamento de fé. Então, qual foi o trabalho de Deus para poder fazer com que Cã pudesse se unir com o coração e com o sentimento de Noé? Nós vemos uma passagem na Bíblia onde mostra que
Noé, depois dele ter tomado vinho, Noé, ele cultivava uva, né? Então, depois de ter feito vinho, tomado vinho, Noé deitou nu em sua tenda. E o que aconteceu logo depois? A Bíblia mostra que Cã, ele viu que Noé estava nu em sua tenda, e ele chamou os seus irmãos, e eles foram até Noé, e eles cobriram Noé com um manto, cobriram a sua nudez. E a Bíblia mostra que naquele momento Noé despertou e ele amaldiçoou Canaã, ele amaldiçoou os descendentes de Cã. Então, o que essa história que fala na Bíblia, em Gênesis 9, 26, é relacionado a Cã, a Noé e os seus irmãos? O que significa isso no ponto de vista dessa transição do fundamento de fé de Noé para Cã? Quando nós vimos em Gênesis 9, 20 ao 26, mostra que nesse momento Cã, ele se envergonhou de Noé, ele sentiu descontentamento e suscitou o mesmo sentimento entre seus irmãos, Sem e Jafé. Então, eles que foram agitados por Cã, com aquela mesma emoção que ele estava, caminharam de costas ou caminharam para trás, a fim de cobrirem o corpo de seu pai como uma vestimenta. E isto foi um crime tão grande que Noé amaldiçoou Cã, dizendo que seu filho seria um escravo de seus irmãos. Então, por que a Bíblia considerou, e o próprio Noé considerou isso um erro, um pecado, um crime tão grande? Porque justamente nesta passagem de Gênesis 9, do 20 até o 26, foi a oportunidade, foi a providência de Deus para fazer com que Cã pudesse mostrar uma união de coração com Noé, apesar do seu descontentamento. Então, o que Cã deveria ter feito ali era mostrado uma união de coração e sentimento com Noé. Mas como nós vimos nessa passagem, ele se envergonhou, sentiu descontentamento, suscitou o mesmo sentimento entre os seus irmãos, caminharam de costas para cobrir o seu pai, sentiu envergonhado. Então, esses sentimentos são completamente diferentes de união de coração e união com o mesmo sentimento de Noé. Então, naquele momento, era a oportunidade de Cã herdar o fundamento de fé de Noé, mas isso não aconteceu. Então, houve uma falha por parte de Cã em receber o fundamento de fé de Noé. Se Cã tivesse estabelecido uma perfeita união de coração, teria herdado o fundamento de fé, mas isso não aconteceu. Então, por que Deus operou a sua providência dessa forma? Porque o sentimento de vergonha da nudez de Noé foi tão grande pecado. Então, o que significa pecado? Como nós vimos na queda do homem, pecado é aquilo que permite Satanás agir. Então, para Satanás existir e fazer as suas ações, ele precisa um objeto para fazer a ação de dar e receber. Então, naquele momento, como nós vimos, o corvo estava rodando em volta da arca, simbolizava Satanás, que estava espiritualmente observando, tentando achar uma brecha para poder invadir a família de Noé. E qual que é essa brecha que Satanás estava esperando? Não era uma brecha externa, mas Satanás, como ser espiritual, estava esperando uma falha espiritual, estava esperando alguém demonstrar algum tipo de naturezas decaídas. E naquela passagem de Gênesis que nós mostramos agora, está muito claro que Cã demonstrou natureza decaída, demonstrou um caráter parecido com o caráter de Satanás. Então, a ação de Cã estabeleceu uma condição que permitiu Satanás invadir e surgiu um objeto para Satanás interagir. Por esse motivo é que foi um grande pecado. Então, por que Deus provou a Cã por meio da nudez de Noé? Qual que era o significado? Por que Deus escolheu provar Cã através da nudez do seu pai? Dar esse teste, né? Para Cã, na verdade, não era um teste, era uma oportunidade para que Cã pudesse unir em coração e sentimento com Noé. Mas por que Deus usou a questão da nudez? Como nós vimos, a arca era o símbolo de todo o universo, de todo o cosmos. Todas as coisas que foram feitas imediatamente após a oferta da arca simbolizavam todas as coisas desde a criação do universo. Então, é importante sempre lembrar disso, que a arca significava como se Deus estivesse recriando todo o universo simbolicamente. Então, qual era o significado? Por que Deus usou a questão da nudez para provar, para dar essa oportunidade para Cã? A posição de Noé logo após o dilúvio era a mesma posição de Adão logo depois da criação do universo. Então, por que Deus provou Cã através da nudez de Noé? Nós vamos entender agora. Na época da criação, em Gênesis 2:25, está mostrando que eles não tinham sentimento de vergonha entre si e também de Deus, embora estivessem nus. Adão e Eva, antes da queda, antes de terem relacionado com Satanás, eles eram espontâneos, afetuosos, francos e abertos entre si e também perante Deus. Está escrito em Gênesis 2:25 que eles não tinham vergonha de sua nudez, eles eram puros
aquele coração puro perante Deus. Só que depois da queda, em Gênesis 3, 7 a 8, está dizendo que eles envergonharam-se de sua nudez e ocultaram-se de Deus, temendo que Deus pudesse vê-los. Então, o fato deles se envergonharem perante Deus foi devido à relação de sangue com Satanás, cometida através das partes sexuais na queda. Então, mostrou que eles tinham uma relação com Satanás. Eles ocultaram de Deus devido à sua consciência culpada, que os impedia de se apresentarem diante de Deus depois de seu pecado. Então, na época da queda do homem, Deus viu que Adão e Eva tinham caído, que eles tinham um relacionamento com Satanás, através deles terem se envergonhado e terem se escondido, se ocultado perante Deus. Então, quando Cã sentiu aquele mesmo sentimento de vergonha, estava repetindo a mesma situação que aconteceu na queda do homem. Então, Noé, após o dilúvio, ele estava na posição de que já tivesse separado de Satanás. Era a mesma posição de Adão depois da criação. Então, a intenção de Deus, ele queria restaurar por indenização o coração e o sentimento de alegria, vendo que a família de Noé não sentia-se envergonhada, nem procurava se esconder à vista da nudez de Noé. Então, Deus ele queria cumprir essa tão profunda vontade através daquela oportunidade para Cã. Então, consequentemente, Cã podia ter estabelecido uma condição de indenização para restaurar essa situação na família de Adão, mas isso infelizmente não aconteceu porque Cã não conseguiu tomar a mesma posição e o coração de Deus em olhar para Noé daquela forma. Pelo contrário, ele mostrou certa natureza decaída de não tomar o mesmo ponto de vista de Deus. Isso permitiu que, e além disso, ele estabeleceu esse mesmo sentimento no coração dos seus irmãos, como multiplicação do mal. E isso fez com que Satanás pudesse invadir e ocorrer uma falha naquele momento. Então, Satanás, que estava esperando uma oportunidade, ele invadiu os filhos de Noé, principalmente através de Cã, como seus objetos, pois eles tinham falhado e demonstrado naturezas decaídas, que são atitudes como descendentes de Satanás. Então, através disso, eles estavam comprovando que eles tinham elementos de Satanás em si, comprovando que eram descendentes de Satanás. Cã não conseguiu restaurar a posição de Abel para começar o fundamento de substância. Então, o fundamento de substância também terminou em falha, porque ele nem pôde começar entre os dois filhos, Cã e Sem. A providência da restauração centralizada em Noé também terminou em fracasso devido a isso. Então, até aí, foi possível realizar. Foi realizar o fundamento de fé, depois com a falha de Cã em estabelecer essa união de coração com Noé para herdar o fundamento de fé e começar o fundamento de substância, devido a essa falha, toda a família de Noé parou por aí. O trabalho de Deus somente chegou até este ponto. Não foi possível continuar na família de Noé. Então, seria um pecado o fato de alguém se envergonhar de sua nudez? A resposta é não. Por quê? No caso de Noé, ele tinha a missão de eliminar todas as condições que permitiram Satanás invadir, porque Noé estava substituindo a família de Adão. Então tinha uma situação especial, nós não podemos pensar assim, aquela nudez de Noé, o fato de Cã ter se envergonhado, foi um pecado que permitiu Satanás invadir. Isso não significa que qualquer pessoa que tiver vergonha de sua nudez seja pecado. Não é pecado, porque Cã e Noé estavam numa situação especial, desenhada por Deus para substituir e indenizar todas as condições da família de Adão. Por esse motivo, tinha uma intenção clara de Deus por trás. A família de Noé devia restaurar a família de Adão. Então, essa era uma condição que somente a família de Noé podia estabelecer, porque eles estavam na posição da família de Adão. Então, não é nenhum pecado as pessoas se envergonharem de sua nudez de forma geral. Somente naquele caso da família de Noé, era uma situação especial, preparada por Deus com intenção específica para poder realizar aquele trabalho, para realizar aquela providência. As lições aprendidas da família de Noé. Então, como nós vimos no Princípios da Restauração, na introdução 2, está escrito, que nós devemos tirar lições dentro de cada história que nós estudamos na Bíblia. A história daqueles personagens bíblicos, como nós contamos agora, de Adão, depois de Noé, não é meramente uma história na Bíblia para nós aprendermos algumas coisas simples ou superficiais, mas nós devemos tirar lições profundas e aplicar isso na nossa vida, principalmente dentro da providência da restauração, baseado no princípio da criação de Deus. Então, qual a primeira lição que nós aprendemos através dessa história da família de Noé? Nós aprendemos que a crítica e o egoísmo, eles são fatais dentro do trabalho de Deus. Nós precisamos modéstia, obediência e paciência.
Então Cã, ele sabia que a família de Noé fora salva devido aos trabalhos, aos labores de seu pai, labores pelos quais ele tinha sofrido, né, recebido zombaria e crítica. Então, considerando todas essas coisas, Cã deveria ter visto as obras de seu pai, de Noé, como boas e significativas, embora ele tivesse descontente com a sua nudez. Então, Cã, se ele tivesse colocado na balança as coisas, o fato dele estar descontente com seu pai, por ele estar nu dentro da sua tenda, e o fato que Noé trabalhou durante 120 anos para poder salvar a sua própria família, a sua própria vida física, porque se não fosse o trabalho de Noé, nem o próprio Cã estaria existindo naquele momento. Se Cã tivesse equilibrado as coisas e pensado bem, ele poderia ter relevado aquela situação e poderia ter obtido vitória. Em vez de confiar em Noé, que estava do lado de Deus, Cã o criticou de uma perspectiva egocêntrica e mostrou seu descontentamento em sua ação. Isso nos demonstra que precisamos ter paciência e obediência para poder percorrermos o caminho do céu. Então, Cã não conseguiu equilibrar as coisas. Ele agiu de uma forma egoísta e fez uma crítica. Isso foi fatal para a providência na família de Noé. Então, a segunda lição que nós tiramos da família de Noé é que o cumprimento da vontade de Deus é relativo, porque depende da porção de responsabilidade humana. Então, Deus ele estabeleceu a família de Noé, depois de 1.600 anos, um longo período de busca, de procura, Deus estabeleceu sacrificando toda a humanidade pelo período de 40 dias. Mas depois de um simples fracasso de Cã, naquela ação que nós mencionamos, Satanás invadiu tudo. Então, quando Satanás invadiu, Deus ele teve que abandonar sem hesitar toda a família de Noé, e a providência centralizada na família de Noé terminou em fracasso. A terceira lição que nós podemos aprender da família de Noé é que a predestinação de Deus para o homem, ou seja, para a pessoa que vai realizar a vontade de Deus, também é relativa, porque depende da porção de responsabilidade humana. Então Deus ele encontrou Noé como pai da fé depois de um período de tempo longo, de 1.600 anos. Quando Cã não cumpriu a sua porção de responsabilidade, Deus teve que abandonar toda a família e teve que chamar a família de Abraão. Deus elegeu depois de 400 anos a família de Abraão em seu lugar. Então nós podemos tirar essas lições da história da família de Noé, que aconteceram há tanto tempo atrás, há muito tempo atrás, e devemos utilizar isso nos nossos dias, atualmente, na nossa vida de fé. Então nós podemos imaginar a situação do coração de Deus, tendo sacrificado todo o ser humano para poder restaurar a família de Adão, recuperar aquele erro, mas o erro se repetiu. Então a tristeza e o sofrimento de Deus foi aprofundada, na verdade aumentou mais. Deus teve que adiar e prolongar sua providência mais 400 anos para depois chamar a família de Abraão para começar novamente o seu trabalho. Como nós vimos no princípio da restauração, quando nós estudamos o princípio divino, além de estudar toda a lógica, toda a parte, a história por trás, nós temos que entender o tipo de coração e o tipo de intenção que Deus tinha. Se nós aprendermos dessa forma, então o fato de nós acreditarmos em Deus, conhecendo os sentimentos, o coração de Deus, isso vai fazer com que a nossa fé em Deus não fique somente numa forma de conceito, mas a nossa fé em Deus fique numa forma de experiência viva. Então, a cada momento, a cada história que nós estudarmos em diante, nós teremos que sempre estar pensando que tipo de coração Deus estava tendo, vendo toda essa situação. Deus não estava indiferente, somente trabalhando como se os seus filhos fossem seres da criação, ou como se fossem máquinas, mas Deus tinha um relacionamento de pai que tinha perdido os seus filhos com a queda e tentou restaurar depois na época de Noé, mas também não deu certo. Então, nós temos que sempre estar verificando esse tipo de sentimento e coração de Deus por trás de cada história. Então nós terminamos aqui a história da família de Noé. Na próxima conferência vamos estudar sobre a família de Abraão. Muito obrigado pela atenção.